E aí galera, aqui professor Casé Abreu para mais uma resolução comentada de provas do Enem. Agora nós vamos ver questão de 2021, tá certo pessoal? Nós vamos dar uma olhadinha, dar as dicas para vocês fazerem uma boa prova. Siga as nossas dicas aqui pessoal, que são dicas preciosas para você chegar lá na hora do Enem e encarar de maneira positiva essa prova, gente. Vamos lá, vamos dar uma olhada na questão número 1, meu povo, comigo. Vamos lá, tá aí a questão número 1. Vamos lá ler o texto. Não vamos ler o texto, pessoal. É uma dica que eu sempre dou para vocês. Na hora que vocês forem encarar a questão do Enem, pessoal, o texto não é a primeira coisa a ser feita. Eu digo e repito para vocês, vou dizer sempre. Qual é a primeira coisa a ser feita? Você vai para a questão. Aqui, a sua interpretação começa... Aqui, ó, você está vendo que é em português? Pois é, o português, sendo em português, a sua interpretação vai começar aí. Você vai tomar elementos aí para você ir para já o texto sabendo qual é o assunto, quais são os termos, o que a questão quer. Então, o texto não é a primeira coisa. Ah, prof, então não é... Não foi, eu disse que não é para ler o texto, não disse isso. O que eu disse é, não é a primeira coisa a ser feita. Ler o texto não é a primeira coisa a ser feita. E outro detalhe importante é que às vezes aqui você já descobre no enunciado. Questões do Enem, gente, às vezes você responde pelo enunciado. Você não precisa nem ler o texto todo. Você lê o enunciado, descobre a resposta, vai para outra, ou só o primeiro parágrafo. Então, é importantíssimo que primeiro você dê uma olhada na questão. Vamos lá. O texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade, ou seja, as pessoas que adoram as celebridades e seguem as celebridades e vão atrás e fã-clube e tudo mais, né? O texto aborda questões referentes a isso. O tema é culto à celebridade. O texto fala do culto. O tema do texto é o culto à celebridade. Então, qual é o objetivo do texto? Tem o objetivo de destacar os méritos das celebridades. Ah, é essa correta? Não, a gente não sabe, não viu o texto ainda, né, pessoal? Mas aqui você já descobriu, sem ler o texto, você já descobriu o assunto, né? Você descobre que o texto vai falar sobre essa galera, né, que adora as celebridades e vai atrás, né, e o fã-clube e tudo mais. Criticar o consumismo das celebridades, talvez. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs, talvez. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter em mente sempre, gente, é que o Enem é militante. O Enem é militante. Então, quando fala de reflexão crítica, vocês fiquem atentos a esse tipo de questão, certo? Porque o Enem é militante. Então, essa é uma alternativa muito boa. É a correta? Não disse isso. Mas ela é muito boa porque ela fala de reflexão. O Enem é militante. Culpar as celebridades pela obsessão dos fãs, talvez. Valorizar o marketing pessoal das celebridades, não sei, talvez. Aí, munido desses elementos, aí agora você vai dar uma olhada no texto, né? O que o texto fala sobre esse culto às celebridades? Aí você vai dar uma olhadinha no texto. Olha lá o texto, gente, de 2021. Não, esse texto aí não foi muito padrão, Enem não, gente. Normalmente são textos curtinhos, de um parágrafo de poucas linhas, né? Esse foi um texto mais longo. Normalmente quando coloca o texto num slide, ele não abrange quase um slide todo. São tiras, são charges e textos pequenos, são propagandas, né? Esse foi um texto que não seguiu muito o padrão do que vinha no Enem, mas pode vir no Enem de vocês, certo? Vejam aí, ó. We are now, somos agora uma nação obcecada com o culto da celebridade. Então, ele está falando algo que nós já descobrimos lá na questão. O tema é o culto, a adoração às celebridades. As celebridades têm substituído a noção clássica do herói, ou seja, está dizendo que as celebridades substituíram os heróis hoje em dia, né? Mas ao invés de ser respeitados pelo talento, coragem e inteligência, é a grana, é o dinheiro, estilo de vida e imagem que são os fatores decisivos nos quais comandam o respeito. A imagem é tudo. A imagem deles quem? Está se referindo quem? Das celebridades. A imagem deles
é incrivelmente construída por uma multitude de diferentes consultores de imagem para esculpir, carve out, esculpir as celebridades mais lucrativas que puderem. Então a sociedade está bem right behind them, bem atrás deles. Ou seja, adorando, né? Acreditando em tudo que as celebridades acreditam. Companhias sabem que as pessoas comprarão um produto se uma celebridade fizer isso, se tiver esse produto também. It's as é como se a pessoa comprando o produto se sentisse como se agora tivesse algum tipo de conexão com a celebridade. A pessoa compra porque a celebridade tem, é isso que ele quer dizer. E que alguns de sua felicidade percebida, a percebida felicidade, agora passarão para o consumidor. Ou seja, a felicidade que o ídolo dele tem, né, a celebridade tem, vai passar para ela, né? Então, para olhar para isso de uma maneira, o culto à celebridade não é realmente nada mais do que um esquema de marketing sofisticado. Aqui começou a crítica, né, gente? Falou, e aqui começou a crítica. Nessa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui começou a crítica. Ó, e tudo isso, pessoal, é um esquema de marketing sofisticado, certo? As celebridades, entretanto, não podem ser culpadas por todos os aspectos negativos da sociedade. Ou seja, às vezes é a própria pessoa, é isso que ele quer dizer, não só culpar elas. Na realidade, a sociedade é que é para to blame. Blame é o verbo culpar, então a culpa é da própria sociedade. Nós temos que culpar a sociedade por isso. Nós somos as pessoas que aparentemente temos perdido a habilidade de pensar em nós mesmos. Eu suponho que é mais fácil ser dito o que pensar, é mais fácil, easier, ser dito o que pensar, ao invés do que desafiar o que, ou seja, questionar. O challenge aí do desafiar, né, é no sentido de questionar o que nos dizem, o que somos ditos. A razão que nós somos varridos, levados pelas celebridades é porque há muita demanda para isso. Então vocês veem que aqui no final, começando aqui onde eu marquei até aqui, o que ele está dizendo? Ó, galera, você tem que, né? A culpa não é só das celebridades, não. A culpa também é de vocês que não o quê? Refletem sobre isso. Vocês não refletem sobre isso. Então, qual é a alternativa que fala de reflexão? Né? Letra A, destacar os méritos. Não, ele não está destacando méritos. Ele está falando, relacionando as celebridades com a sociedade e que a sociedade sempre vai fazer o que as celebridades comprar o que as celebridades compram, fazer o que as celebridades fazem. É isso que ele está falando. Criticar o consumismo, não, o texto não é focado nisso, o texto não é focado no consumismo dela, é focado nas celebridades e o que as pessoas fazem inspirados pelas celebridades. Letra C, ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs, é exatamente o que faz no final aqui, que eu mostrei para vocês aqui, ó. Então, de uma maneira, o culto à celebridade é realmente nada mais do que um esquema de marketing sofisticado. E essa palavra aqui, ó, desafiar. É mais fácil ser dito o que pensar do que desafiar o que dizem pra gente. Então, é necessário a gente refletir sobre esse culto à celebridade. Letra D, culpar as celebridades pela obsessão. Não, o texto diz exatamente o contrário. A culpa também é do quê? Que eu até botei aqui ao lado, gente. Quem culpar o quê? Society, ó. Society is to blame. A sociedade está para ser culpada. Tá vendo aí, ó? Ok? Então a letra D está relaxa. Valorizar o marketing pessoal. Não, o texto não foca em valorizar o marketing pessoal da celebridade. O texto ressalta a necessidade da gente refletir sobre esse culto à personalidade. O foco do texto é esse. Ok? Então tá aí, pessoal, uma questão
do Enem de 2021 para vocês, gente. Foco, gente, papirando, estudando, que vai dar certo, né, vocês acertarem as questões do Enem, certo, gente? Beijo a todos, até a próxima questão.